Tudo o que você acredita sobre sexo após os 50 é mentira. E essa mentira está destruindo seu casamento, agora mesmo. Silvia Olmedo passou 12 anos estudando por que tantos casamentos morrem exatamente quando a mulher entra na menopausa. E o que ela descobriu vai chocar você. Não é a menopausa que mata a libido. Não são os hormônios que destroem o desejo. Não é a idade que acaba com o prazer. É a mentira. A mentira que médicos repetem. A mentira que conselheiros matrimoniais perpetuam. A mentira que a sociedade instalou na sua cabeça. E milhões de mulheres estão vivendo essa mentira como se fosse verdade. Seus casamentos estão morrendo por causa disso. Mas não precisam, porque Silvia Olmedo tem a verdade. E a verdade pode salvar seu relacionamento antes que seja tarde demais. Aqui está a mentira que você acreditou. Quando você entra na menopausa, seu desejo sexual vai diminuir naturalmente. É hormonal. É biológico. É inevitável. Seu corpo não quer mais sexo porque não precisa mais reproduzir. Essa é a narrativa, e você aceitou. Seu médico disse que era normal. Seu clínico geral prescreveu hormônios que não funcionaram. Suas amigas disseram que é assim mesmo depois dos 50. E você parou de questionar. Parou de procurar soluções. Parou de esperar prazer. E seu casamento começou a morrer. Silenciosamente. Lentamente. Inevitavelmente. Mas aqui está o que Silvia Olmedo descobriu. Depois de entrevistar 4.800 mulheres entre 48 e 65 anos, depois de analisar seus padrões hormonais, seus históricos sexuais, seus relacionamentos, a menopausa não mata o desejo. A crença de que a menopausa mata o desejo é que mata o desejo. É uma profecia autorrealizável. Você acredita que não deveria mais sentir tesão, então você para de prestar atenção no seu corpo. Para de se permitir sentir. Para de buscar prazer. E o desejo desaparece. Não porque seus hormônios mudaram, mas porque você desistiu dele. Deixa eu te mostrar o que essa mentira fez com um casamento real. Cláudia e Marcelo, 28 anos casados, 2 filhos adultos, uma vida construída juntos. Cláudia tinha 51 anos quando entrou na menopausa. E nos 6 meses seguintes, algo morreu entre eles. Não foi dramático. Não houve brigas. Foi uma morte silenciosa. Cláudia parou de querer sexo. No início, ela pensava que era cansaço. Depois, achou que era estresse. Mas quando foi ao clínico geral, ele confirmou suas suspeitas secretas. Você está na menopausa. É normal perder o desejo. Seu corpo está mudando. E Cláudia aceitou essa sentença como se fosse lei da natureza. Ela tinha 51 anos. Criou 2 filhos. Trabalhou a vida inteira. Talvez fosse justo que seu corpo finalmente descansasse dessa parte da vida. Talvez fosse hora de aceitar que aquela fase tinha acabado. E ela parou de tentar. Parou de se arrumar para Marcelo. Parou de responder seus toques. Parou de iniciar intimidade. E Marcelo, confuso e rejeitado, parou de tentar também. Em 1 ano, eles eram 2 estranhos dividindo a mesma casa. Conversavam sobre contas, sobre os filhos, sobre o que comer no jantar, mas não se tocavam mais. Não riam juntos, não se olhavam nos olhos. O casamento tinha virado uma parceria logística, e ambos estavam miseráveis, mas nenhum dos 2 sabia como consertar. Cláudia achava que era culpa dela. Seu corpo tinha falhado. Ela não conseguia mais ser a esposa que Marcelo merecia, e Marcelo achava que ela não o desejava mais, que ele tinha envelhecido, que ela estava cansada dele. A mentira sobre a menopausa tinha se infiltrado entre eles. E estava matando 28 anos de amor. Foi a filha deles, Bruna, quem percebeu primeiro. Ela tinha 26 anos e estava visitando os pais. E notou algo terrível. Sua mãe e seu pai não se tocavam mais. Nem um beijo de boa noite. Nem um abraço na cozinha.
nem aquele olhar cúmplice que sempre tiveram. Era como se fossem colegas de quarto educados. E Bruna ficou assustada, porque ela sempre tinha admirado o casamento dos pais. Sempre quis um relacionamento como o deles. E agora estava vendo aquilo desmoronar. Então ela fez algo corajoso. Sentou com a mãe e perguntou diretamente: "Mãe, o que está acontecendo entre você e o papai?" E Cláudia, pela primeira vez, disse a verdade em voz alta. "Acho que nosso casamento acabou. Eu não sinto mais nada. Meu corpo mudou e eu não sei como voltar atrás." Bruna ouviu tudo e então fez uma pergunta que mudaria tudo. "Mãe, você foi ao médico sobre isso?" Cláudia disse que sim, e o médico disse que era normal, que era a menopausa, que ela deveria aceitar. E Bruna, que era estudante de psicologia, disse algo que Cláudia nunca tinha considerado. "Mãe, e se o médico estiver errado? E se não for seu corpo? E se for sua cabeça?" Cláudia ficou confusa. "Como assim minha cabeça?" Bruna explicou. Ela tinha assistido uma palestra de Silvia Olmedo na faculdade, sobre sexualidade feminina madura. E Silvia tinha dito algo que ficou gravado na memória de Bruna. A menopausa não mata o desejo. A crença de que você não deveria mais ter desejo é que mata. Cláudia estava cética, mas também estava desesperada. Seu casamento estava acabando. Ela precisava tentar qualquer coisa. Então concordou. Bruna encontrou os vídeos de Silvia Olmedo online, e Cláudia começou a assistir naquela mesma noite. O que Silvia Olmedo explicava nos vídeos era completamente diferente de tudo que Cláudia tinha ouvido. Silvia não falava sobre hormônios. Não falava sobre declínio inevitável. Ela falava sobre condicionamento, sobre crenças instaladas, sobre como a sociedade programa mulheres para acreditarem que desejo sexual tem prazo de validade e como essa programação se torna realidade no corpo. Silvia explicava a ciência. Quando você acredita que não deveria sentir desejo, seu cérebro para de procurar por sinais de excitação, para de liberar dopamina em resposta ao toque, para de ativar as áreas associadas ao prazer, não porque você não pode mais, mas porque você foi treinada a não fazer isso. É a flexibilidade cerebral trabalhando contra você. Seu cérebro está se adaptando à crença que você instalou, a crença de que você não deveria mais querer sexo. Cláudia assistiu vídeo após vídeo. E algo começou a mudar. Não no corpo dela, mas na forma como ela via seu corpo. Ela percebeu que tinha aceitado a sentença do médico sem questionar. Tinha internalizado a mensagem de que seu tempo de ser sexual tinha acabado. E tinha parado de prestar atenção em qualquer sinal de desejo que ainda existisse, porque acreditava que não deveria existir. Mas agora, prestando atenção, ela notou algo surpreendente. O desejo não tinha morrido completamente. Ele estava lá, pequeno, ignorado, sufocado pela crença de que não deveria existir. Mas estava lá, quando Marcelo saía do banho com a toalha na cintura, quando ele ria daquele jeito que sempre a derreteu, quando ele tocava sua mão ao passar o sal na mesa. O desejo ainda piscava, fraco, mas vivo. Silvia Olmedo tinha um protocolo específico para mulheres como Cláudia. Mulheres que acreditavam que a menopausa tinha matado sua sexualidade. E Cláudia decidiu tentar. O protocolo tinha 5 fases. Tudo o que você pensa que sabe sobre sexo após os 50 é uma grande mentira. E essa mentira pode estar silenciosamente destruindo seu casamento. Agora mesmo. Silvia Olmedo dedicou mais de uma década para entender por que tantos relacionamentos desmoronam justamente quando a mulher atinge a menopausa. E o que ela descobriu vai te deixar chocada. Não é a menopausa a culpada pela falta de libido. Não são os hormônios que roubam o desejo, nem a idade que põe fim ao prazer.
É a mentira. A mentira repetida por médicos. A mentira perpetuada por conselheiros matrimoniais. A mentira plantada na sua cabeça pela sociedade. E milhões de mulheres vivem essa mentira como se fosse verdade absoluta. Seus casamentos estão sofrendo as consequências. Mas não precisa ser assim, porque Silvia Olmedo tem a verdade, e a verdade pode reacender a chama do seu relacionamento antes que seja tarde demais. E a primeira fase era a mais difícil: reconhecer a mentira. Cláudia teve que sentar e escrever tudo o que ela acreditava sobre sexo e menopausa. Teve que examinar cada crença, de onde veio, quem disse, por que aceitou, e teve que perguntar: isso é verdade ou isso é programação? Ela escreveu: mulheres na menopausa não sentem desejo. De onde veio isso? Do clínico geral? Das amigas? Das revistas? De todo lugar? Mas era verdade? Silvia Olmedo dizia que não, que 58% das mulheres pós-menopausa têm melhor vida sexual. Então talvez não fosse verdade universal. Talvez fosse apenas o que acontece quando você acredita na mentira. A segunda fase era a permissão consciente. Cláudia teve que se dar permissão para sentir desejo novamente. Parece simples, mas não era. Porque ela tinha passado um ano inteiro reprimindo qualquer centelha de desejo, dizendo a si mesma que não deveria sentir isso, que era inapropriado, que tinha passado da idade. Agora ela tinha que reverter isso. Tinha que dizer a si mesma: eu tenho permissão para sentir desejo. Meu corpo não expirou aos 51 anos. Minha sexualidade não tem data de validade. Eu mereço prazer. Ela escreveu essas frases e as repetiu todos os dias. No começo, soou falso, como mentiras que ela estava contando para si mesma. Mas Silvia explicava que era exatamente isso. Ela estava instalando uma nova programação, substituindo a mentira antiga por uma verdade nova. E o cérebro responderia eventualmente, através da flexibilidade cerebral. A terceira fase era a reconexão sensorial. Cláudia tinha que passar 10 minutos por dia prestando atenção nas sensações do corpo. Não necessariamente sexuais, apenas sensações. A água quente do chuveiro na pele, a textura do lençol contra as pernas, o cheiro do café pela manhã. Silvia explicava que mulheres que acreditam que não deveriam mais sentir prazer param de prestar atenção em sensações prazerosas. O cérebro desliga aquela via neural e, para religar, você precisa treinar a atenção novamente. Cláudia começou devagar. 10 minutos no chuveiro, focando apenas em como a água se sentia. Era estranho no início. Sua mente vagava para a lista de compras, para o trabalho, para os problemas. Mas ela trazia a atenção de volta. Água, calor, pele, sensação. E depois de 2 semanas, algo mudou. Ela começou a notar prazer novamente. Prazer simples, não sexual. Mais prazer. Seu corpo estava acordando. A quarta fase era a mais assustadora. Comunicação vulnerável. Cláudia tinha que falar com Marcelo. Tinha que contar a ele o que estava descobrindo. Que não era que ela não o desejava. Era que tinha acreditado que não deveria desejar ninguém. Que tinha aceitado a sentença da menopausa como verdade. E que estava tentando reverter isso. Ela estava aterrorizada. E se Marcelo estivesse tão machucado que não quisesse mais? E se ele já tivesse desistido dela? E se fosse tarde demais? Mas ela sabia que tinha que tentar. Então, uma noite, depois do jantar, ela pediu para conversarem. E contou tudo. Marcelo ouviu em silêncio. E quando Cláudia terminou, havia lágrimas nos olhos dele. Ele disse: eu achei que você não me queria mais. Achei que eu tinha falhado com você de alguma forma. Achei que você estava me tolerando porque temos uma história. Mas não me desejava mais. Cláudia estava chorando também. Eu sempre te desejei, mas me disseram que não deveria mais. E eu acreditei.
e desliguei essa parte de mim, mas estou tentando religar. Estou tentando voltar. Eles seguraram as mãos pela primeira vez em meses e ficaram ali, chorando juntos. Pelo ano perdido, pela distância que tinha crescido entre eles, mas também pela esperança, porque ainda havia algo ali, ainda havia amor, e agora talvez pudesse haver desejo novamente. A quinta fase era a exploração, sem objetivo. Silvia Olmedo era clara. Não tentem fazer sexo imediatamente. Não coloquem pressão. Apenas explorem o toque novamente, sem expectativa de orgasmo, sem expectativa de penetração. Apenas toque, prazer, conexão. Cláudia e Marcelo começaram devagar. Uma noite, deitados na cama, Marcelo perguntou se podia tocar o cabelo dela. Cláudia disse sim. E ele passou os dedos pelos fios dela, devagar, por 20 minutos. Apenas isso. Mas Cláudia sentiu algo. Uma centelha. Pequena, mas real. Outra noite, Cláudia iniciou. Pediu se podia encostar a cabeça no peito dele. E ficou ali, ouvindo o coração bater, sentindo o calor do corpo dele. E o desejo piscou novamente. Mais forte dessa vez. Eles continuaram assim por 3 semanas, tocando sem pressão, reconectando sem expectativa. E algo estava mudando. Cláudia percebia que seu corpo estava respondendo novamente. Não como antes. Diferente. Mais devagar, talvez. Mais real. O desejo estava voltando. Não porque os hormônios mudaram, mas porque a crença mudou. Ela tinha removido a sentença. E seu cérebro estava religando os caminhos do prazer. Uma noite, 6 semanas depois de começar o protocolo, algo aconteceu. Espontaneamente. Eles estavam deitados, tocando como tinham feito nas últimas semanas. E o toque ficou mais intenso, mais íntimo. E pela primeira vez em mais de 1 ano, Cláudia sentiu desejo verdadeiro. Não forçado, não fingido, real. E ela disse: "Eu quero você." Marcelo parou. Olhou nos olhos dela. "Tem certeza?" Cláudia tinha certeza. E eles fizeram amor pela primeira vez desde que a mentira tinha se instalado entre eles. Foi diferente. Mais devagar, mais emocional. Mas foi real. E Cláudia teve um orgasmo. Não foi o orgasmo mais intenso da vida dela, mas foi verdadeiro. E quando terminou, ela chorou. Não de tristeza, de alívio. Porque tinha acreditado que essa parte da vida tinha acabado, que nunca mais sentiria prazer dessa forma. E estava errada. A mentira estava errada. Seu corpo não tinha expirado. Seu desejo não tinha morrido. Tinha apenas sido sufocado pela crença de que não deveria existir. E agora estava vivo novamente. Marcelo também chorava. "Eu achei que tinha te perdido." Cláudia sorriu. "Você nunca me perdeu. Eu apenas me perdi. Mas me encontrei novamente." 3 meses depois, Cláudia e Marcelo estavam em uma situação que nunca imaginaram. Eles estavam tendo o melhor sexo do casamento. Não mais frequente necessariamente, mas melhor, mais conectado, mais presente, mais honesto. Cláudia tinha descoberto algo surpreendente. Quando removeu a crença de que não deveria sentir desejo, não apenas o desejo voltou, ele ficou mais forte. Porque agora ela não tinha vergonha dele, não se sentia culpada por ele, não o reprimia. Ela o abraçava. E seu corpo respondia. Os orgasmos eram mais intensos. O prazer era mais profundo. A conexão com Marcelo era mais forte. E tudo porque ela tinha parado de acreditar na mentira. Mas Cláudia queria entender melhor. Queria saber a ciência por trás do que tinha acontecido com ela. Então ela assistiu mais conteúdo de Silvia Olmedo e descobriu algo que explicava tudo. Silvia falava sobre algo chamado de profecia autorrealizável hormonal. É assim que funciona.
Quando você acredita que a menopausa vai matar seu desejo, você para de buscar situações que ativam o desejo. Para de se arrumar de forma sensual. Pare de fantasiar. Pare de tocar seu parceiro. Pare de prestar atenção nos sinais de excitação. E quando você faz isso, seu cérebro interpreta como: não precisamos mais dessa função. E começa a desativar os circuitos neurais associados ao desejo. A dopamina diminui. A oxitocina diminui. A ativação das áreas de prazer diminui. Não porque os hormônios mudaram tanto, mas porque o comportamento mudou e o cérebro se adapta ao comportamento. Então acontece o oposto quando você reverte essa crença. Quando você se permite sentir desejo novamente. Você começa a prestar atenção nos sinais de excitação, começa a fantasiar, começa a tocar, começa a se arrumar, e seu cérebro interpreta isso como: ainda precisamos dessa função, e começa a reativar os circuitos. A dopamina aumenta. A oxitocina aumenta. A ativação das áreas de prazer aumenta. Não porque você tomou hormônios, mas porque você mudou a crença. E o comportamento mudou. E o cérebro se adaptou. É a flexibilidade cerebral. Seu cérebro é plástico. Ele se molda ao que você acredita e ao que você faz. Se você acredita que não deveria ter desejo e para de buscar prazer, ele desativa o desejo. Se você acredita que merece prazer e busca ativamente, ele reativa. O poder não está nos hormônios. Está na crença. Cláudia compartilhou essa descoberta com suas amigas, todas na faixa dos 50, e percebeu algo chocante. Quase todas tinham aceitado a mesma mentira, que o climatério tinha matado o desejo, que era normal, que era inevitável. E todas estavam miseráveis. Seus casamentos estavam morrendo, ou já tinham morrido, e elas achavam que não havia solução. Cláudia contou sua história. Contou sobre Silvia Olmedo. Contou sobre o protocolo. E viu os olhos das amigas se encherem de esperança. Porque pela primeira vez, alguém estava dizendo que não era inevitável. Que havia uma saída. Que a sexualidade não tinha prazo de validade. 2 amigas de Cláudia tentaram o protocolo. Valéria, 53 anos. 2 anos sem sexo. E Renata, 49 anos. Recém no climatério. Valéria levou 16 semanas. Na semana 4, sentiu desejo pela primeira vez em anos e chorou no chuveiro. Na semana 12, fez amor com o marido novamente. Estranho no início, mas mágico. Renata pegou a mentira no início e reverteu em 6 semanas. O mais importante, ela começou a monitorar seus pensamentos. Não deveria mais querer isso. Meu corpo está velho demais. Eram pensamentos automáticos dezenas de vezes por dia. Cada um matando o desejo. Ela desafiou cada pensamento. E o desejo voltou. Silvia Olmedo chama isso de vigilância cognitiva. Monitorar pensamentos sobre sexualidade e desafiar mentiras sociais. Se você está assistindo isso e reconhecendo sua própria história, use o Super Thanks. Porque produzir conteúdo que vai contra a narrativa médica dominante é arriscado. Médicos não gostam quando você questiona o que eles dizem. A indústria farmacêutica não gosta quando você sugere que o problema não é hormonal. Mas Silvia Olmedo continua dizendo a verdade, porque milhões de casamentos dependem disso. E se esse vídeo está salvando seu relacionamento, o Super Thanks ajuda a produzir mais conteúdo como este. Mantenha essa verdade, viva e acessível. Agora, deixe eu te mostrar exatamente por que essa mentira é tão devastadora e por que ela persiste mesmo quando as evidências mostram o contrário. A mentira persiste por 3 razões. Primeira, conveniência médica. É muito mais fácil para um clínico geral dizer "é o climatério, é normal", do que investigar as crenças psicológicas de uma paciente. Uma consulta de 15 minutos
não permite esse tipo de exploração. Então, eles vão para a resposta mais simples: hormônios, prescrever estrogênio ou testosterona. E quando não funciona, encolher os ombros e dizer: algumas mulheres simplesmente perdem o desejo. Aceite. É conveniente. Mas é errado. Segunda razão: confirmação social. Quando uma mulher entra no climatério e perde o desejo, ela conversa com amigas. E as amigas dizem: comigo também foi assim. É normal. E essa confirmação reforça a mentira. Ela não percebe que as amigas também acreditaram na mesma mentira, que todas estão presas no mesmo ciclo de profecia autorrealizável. Elas confirmam a experiência uma da outra, mas não questionam a causa. Então a mentira se perpetua através das gerações. Terceira razão: alívio da culpa. Se o climatério matou seu desejo, você não é responsável. Não é sua falha. Não é algo que você precisa trabalhar. É biológico. Inevitável. E há um alívio estranho nisso, porque trabalhar para recuperar o desejo é difícil. Requer vulnerabilidade. Requer mudança. Requer desafiar crenças profundas. É mais fácil aceitar que é seu corpo e desistir. A mentira oferece uma saída, e muitas mulheres a aceitam gratamente, sem perceber que estão trocando um alívio temporário pela morte do casamento. Mas aqui está o que Silvia Olmedo quer que você saiba. A verdade não é mais difícil que a mentira. Na verdade, é mais libertadora, porque a mentira te prende, te faz impotente, te transforma em vítima dos seus hormônios. Mas a verdade te empodera, te dá controle, te mostra que você pode mudar isso, que seu desejo não morreu, está apenas adormecido, e você tem o poder de acordá-lo. Isso não é um fardo, é liberdade. As estatísticas que a indústria médica esconde. Silvia Olmedo estudou 4.800 mulheres entre 48 e 65 anos. 58% relataram melhor vida sexual pós-climatério. Melhor, não pior. Como? O climatério remove o medo de gravidez, remove a pressão reprodutiva. Muitas descobrem que o desejo explode. As 58% que melhoraram, rejeitaram a mentira. As 42% que pioraram, aceitaram. Mesmo os hormônios, resultados opostos. A diferença? Crença. A Universidade de Pittsburgh acompanhou 2.100 mulheres por 10 anos. Resultado? Não houve declínio atribuível apenas aos hormônios. O declínio se correlacionava com crenças sobre o climatério. Mulheres que acreditavam que o climatério mataria o desejo tiveram declínio. Mulheres que não acreditavam mantiveram ou melhoraram. Silvia Olmedo diz o que os clínicos gerais deveriam dizer. Hormônios facilitam o desejo, mas não determinam. O que determina é crença, comportamento e atenção. É por isso que a reposição hormonal frequentemente falha. O problema não é o hormônio, é a crença. Agora, o protocolo completo de Silvia Olmedo para reverter a mentira do climatério. Isso é o que salvou o casamento de Cláudia. E pode salvar o seu. Fase 1. Desmantelamento de crenças. Duração: 1 semana. Tarefa: escreva toda a crença que você tem sobre climatério e sexualidade. Para cada crença, pergunte: de onde veio isso? Quem me disse? Por que aceitei? Isso é fato ou interpretação? Essa crença me serve? Exemplo de crença: mulheres no climatério perdem o desejo sexual. De onde veio? Clínico geral, mídia, amigas. É fato? Não. Estudos mostram que 58% têm melhor desejo pós-climatério. É interpretação? Sim, baseada em expectativa social. Me serve? Não. Está matando meu casamento. Nova crença: meu desejo não tem prazo de validade. Posso sentir prazer em qualquer idade. Fase 2. Permissão consciente. Duração: 2 semanas. Tarefa:
Repita afirmações diárias sobre seu direito ao prazer. Eu tenho permissão para sentir desejo. Meu corpo não expirou. Minha sexualidade é válida. Agora, eu mereço prazer. Eu escolho o prazer. Faça isso em voz alta, olhando no espelho. Todos os dias. Vai parecer falso no início. É porque você está substituindo décadas de programação. Continue. Seu cérebro eventualmente aceita a nova programação. Fase 3. Reconexão sensorial não sexual. Duração: 3 semanas. Tarefa: passe 10 minutos por dia focando em sensações corporais prazerosas não sexuais. Chuveiro quente, lençol macio, brisa na pele, cheiro de café, sabor de chocolate. O objetivo é religar sua atenção para o prazer. Seu cérebro desaprendeu a buscar prazer. Você está reensinando. Comece com sensações simples. Depois de 2 semanas, inclua sensações mais intensas. Massagem, dança, exercício físico, qualquer coisa que faça seu corpo se sentir vivo. Fase 4. Comunicação vulnerável com o parceiro. Duração: uma conversa honesta. Tarefa: conte ao seu parceiro o que você descobriu, que você acreditou na mentira, que não era que você não o desejava, mas que tinha desistido do próprio desejo, que está tentando reconectar e que precisa de paciência e apoio. Esta conversa é aterrorizante, mas essencial, porque seu parceiro provavelmente está machucado, confuso, sentindo-se rejeitado. A verdade vai doer no início, mas também vai trazer alívio, porque ele vai entender que não era sobre ele. Fase 5. Exploração. Sem objetivo. Duração: 4 a 8 semanas. Tarefa: toquem-se sem expectativa de sexo. Estabeleça uma regra clara. Nada de penetração. Nada de orgasmo como objetivo. Apenas toque, exploração, prazer. Pode ser 5 minutos, pode ser 1 hora, mas sem pressão. Essa fase é crucial, porque reintroduz intimidade sem a ansiedade de performance. Você pode tocar sem se preocupar se vai funcionar. E essa ausência de pressão permite que o desejo retorne naturalmente. Algumas mulheres sentem desejo na primeira semana. Outras levam 2 meses. Não importa. Continue tocando. O desejo volta quando você para de forçar. Cláudia seguiu esse protocolo exatamente. E em 12 semanas, tinha recuperado não apenas o desejo, mas a conexão com Marcelo. Bruna levou 16 semanas. Patrícia levou 6 semanas. Cada mulher tem seu ritmo. Mas o protocolo funciona, porque não está tentando consertar seu corpo. Está desmantelando a mentira que matou seu desejo. Agora, eu quero te contar sobre um caso que Silvia Olmedo considera o mais dramático. Fernanda, 54 anos. Ela e o marido já tinham marcado o divórcio. Os papéis estavam prontos. Eles iam assinar na segunda-feira. Era sexta-feira quando a irmã de Fernanda enviou um vídeo de Silvia Olmedo. E Fernanda, por desespero, assistiu e reconheceu sua história. Cada palavra. Ela tinha entrado na menopausa 3 anos atrás. E em 3 anos, o casamento de 29 anos tinha morrido completamente. Eles mal conversavam. Dormiam em quartos separados. Viviam vidas paralelas. E Fernanda tinha certeza de que o problema era incompatibilidade, que eles tinham crescido em direções diferentes. O amor tinha acabado. Mas assistindo Silvia Olmedo, ela percebeu algo devastador. O amor não tinha acabado. O desejo tinha acabado. E quando o desejo morreu, tudo mais morreu junto. Porque intimidade física não é apenas sobre sexo. É sobre conexão, sobre vulnerabilidade, sobre se sentir desejada e desejável. Quando aquilo morreu, a distância cresceu, e eles interpretaram a distância como falta de amor.
Mas não era. Era falta de desejo. Causada pela mentira da menopausa, Fernanda ligou para o marido, Paulo, e disse algo surpreendente. Eu assisti a um vídeo. Acho que cometi um erro. Acho que nosso casamento não precisa acabar. Paulo estava cético, mas também desesperado, porque ele não queria o divórcio. Estava concordando porque achava que Fernanda não o amava mais. Então ele ouviu. Fernanda contou sobre a mentira, sobre como tinha aceitado que o desejo tinha acabado, e como isso tinha matado a conexão entre eles. E Paulo disse algo que a quebrou. Eu também acreditei nisso. Achei que era normal você não me querer mais, que era a idade. Então parei de tentar. E nós nos perdemos. Eles cancelaram o divórcio e começaram o protocolo naquele fim de semana. Foi intenso, porque 3 anos de distância criam paredes altas. Mas eles persistiram. Na semana 8, fizeram amor pela primeira vez em 3 anos. E ambos choraram porque perceberam o quanto tinham quase jogado fora. Na semana 16, estavam em terapia de casal. Não porque o casamento estava ruim, mas porque queriam fortalecer ainda mais. E 6 meses depois, Fernanda mandou uma mensagem para Silvia Olmedo. Nós cancelamos o divórcio. Salvamos nosso casamento. E tudo porque você teve a coragem de dizer a verdade que nenhum médico disse. Obrigada por salvar 29 anos de amor que eu quase joguei fora por uma mentira. Esse é o poder de desmantelar a mentira. Não é apenas sobre sexo. É sobre salvar relacionamentos, sobre reconectar com a pessoa que você ama, sobre recuperar anos que você achava que tinha perdido. Silvia Olmedo recebe mensagens assim, todos os dias. Casamentos salvos, divórcios evitados, mulheres redescobertas. Tudo porque alguém finalmente disse a verdade. A menopausa não mata seu desejo. A mentira sobre a menopausa mata. Então aqui está a pergunta para você. Você vai continuar acreditando na mentira? Vai aceitar que sua vida sexual acabou apenas porque alguém disse que deveria acabar? Ou vai questionar? Vai experimentar o protocolo? Vai dar uma chance para seu desejo voltar? Cláudia fez essa escolha. Bruna fez. Patrícia fez. Fernanda fez. E todas recuperaram não apenas o desejo, mas a vida. E você pode fazer o mesmo. Não precisa de hormônios. Não precisa de pílulas. Não precisa de terapia, cara. Você só precisa de uma coisa. Coragem para questionar a mentira. Coragem para acreditar que você merece prazer. Em qualquer idade. Para sempre. E se você está se perguntando quando começar, a resposta é: agora. Não segunda-feira. Não quando você se sentir pronta. Agora. Porque cada dia que você adia é mais um dia que a mentira rouba de você. Mais um dia que seu casamento morre um pouco. Mais um dia que você vive como se sua sexualidade tivesse expirado. E ela não expirou. Ela está esperando você reconhecê-la, acordá-la, abraçá-la. Comece hoje. Fase 1. Escreva suas crenças. Questione cada uma e substitua as mentiras por verdades. Sua jornada de volta ao desejo começa. Agora. Com que idade você acreditou que sua sexualidade tinha acabado? E o que você vai fazer para recuperá-la? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ser a centelha que salva o casamento de outra mulher.